Salve, salve galera! Mais um vídeo aqui no canal Terra Rubro-Negra. Deixa o seu like e se inscreva. Galera, nós vamos agora trazer um react do programa Bate Pronto, da Jovem Pan Esporte, falando sobre a contratação de Tite para ser o novo técnico do Flamengo, essa novela que se transformou. Parece que o Tite já estaria apalavrado com o Mengão, faltando apenas alguns detalhes para o acerto e para a apresentação do técnico. Link na descrição para o canal da Jovem Pan Esporte no YouTube como créditos. Vamos acompanhar o vídeo. Tem a situação do Tite no Flamengo, e aí, Tite vai fechar, não vai? O Flamengo tá otimista com a situação. Eu falei a semana passada com pessoas que conhecem bem o Tite, e até dei essa notícia lá no meu canal, tudo, que é óbvio, né, Mauro? Isso, a gente vai falar daqui a pouco, só que o Tite não vai querer assumir o Flamengo logo contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Isso aí seria pouco inteligente da parte do Tite, que o próximo jogo do Flamengo é contra o Corinthians, ex-clube do Tite, onde ele é um grande ídolo, em casa. Ele sabe que seria ali mal recebido pela torcida corintiana, já que ele negou o Corinthians 4 vezes recentemente e tá apalavrado com o Flamengo. Mas eu também sei que tem muita gente tentando convencer, inclusive ligada ao Corinthians, que ele não feche, porque ele pode se queimar com o Corinthians. Tem muita informação pra gente trazer sobre a realidade. E aí, Tite tá realmente fechado? Vai fechar com o Flamengo e vai assumir depois da data FIFA? Essa é a confiança do Flamengo. O Flamengo tá confiante pra isso, porque depois do jogo contra o Corinthians tem a data FIFA, e aí o Tite assumiria na data FIFA esse Flamengo, até pra já ter um tempo de trabalho. Perguntando sobre isso, né? Porque tá aqui na tarja, Tite e Flamengo ainda vivem período de indefinição. Pra mim, não, tá? A informação que eu tenho não é de indefinição. Pra mim é pelo contrário. O Tite tá apalavrado com o Flamengo. Ele está apalavrado com o Flamengo. O Tite tá fechado. Nesse momento, tá. Só que o negócio o Tite, e aí a informação, ele não quer assumir no jogo contra o Corinthians. É óbvio que ele não vai querer assumir no jogo contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Porque o corintiano pode estar brabo, que ele negou o Corinthians algumas vezes. Agora, tem uma pressão no Tite, principalmente de imprensa, até mesmo de torcida, para que ele não aceite, já que ele negou o Corinthians. Né? O próprio craque Neto, que meu parceiro, ele fez recentemente, eu vou cobrar, que o Tite falou que se ele assumisse outro clube, ele ia ser um mentiroso. E tem uma pressão. A pergunta que eu digo, Mauro, a informação que eu tenho é que tá palavrado. Que ele vai assumir o Flamengo, que já tá tudo fechado. Agora surge que ele quer aumentar um pouco o tempo de contrato, que aí não é informação minha, eu li. Agora, pra você, ele também tá palavrado. E outra, a pressão pode surtir algum efeito ou não? O Tite só não quer mesmo assumir contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Você tem informação ou não tem? Eu não tenho essa informação, só vejo especulação de que ele não quer assumir. Desconheço que ele tenha já acertado, e essa história de que ele não quer enfrentar o Corinthians, eu vejo pessoas falando. Não sei até que ponto isso é verdade, não vou dizer que isso é impossível. Eu só sei que se for realmente isso, o Flamengo aceitar isso é um absurdo. O Flamengo aceitar isso é um absurdo. Não comandar contra você está contratando um profissional para ele começar a trabalhar. Contra quem vai jogar é problema dele. Isso não existe. Na minha visão, isso não existe. Ah, mas os corintianos vão ficar zangados dos corintianos. Ora, você está contratando o técnico. Isso aí me lembra do Eduardo Bandeira de Melo, quando contratou o Guerreiro e o Sheik. O Corinthians não conseguia pagar os jogadores, o Flamengo foi lá e pegou os dois. Fizeram aquele acerto triangular, né? O Flamengo assumiu parte da dívida e tal, tudo bem, beleza e tal. Aí tinha o Flamengo e o Corinthians no Maracanã. Aí descobrimos, como é que fala, eu e outros jornalistas, às vésperas do jogo, que o Guerreiro e o Sheik não jogariam. 2015 isso. Por quê? Não, porque num acordo lá, o pessoal do Corinthians falou pro pessoal do Flamengo, não, a gente negocia o jogador, mas não pode jogar contra a gente agora, nesse próximo clássico do Maracanã. O Flamengo foi sem os dois, tomou de 3-0. Maracanã. Foi no dia que os caras colocaram o hino do Corinthians lá no alto-falante do Maracanã, a torcida ficou furiosa, né? Para manejar o Casagrande. Porque manejar o Casagrande maneja de várias maneiras, não tocando o hino do Corinthians dentro do Maracanã, pô, que ele estava lá comentando o jogo na época pela Globo. Tudo bem o Casagrande e tal, mas não tem que menor cabimento tocar o hino do Flamengo em Itaquera, domingo, sábado. Não vai, óbvio que não, só que faltava. Agora a escalação do Flamengo, hino do Flamengo, não tem que tocar hino do Flamengo em Itaquera, pelo amor de Deus. Só que faltava também. Então os caras eram tão, assim, fora tinha uns caras do Flamengo lá, e no Maracanã também, na gestão, tão assim, fora do futebol, que não entendem certas coisas do futebol, que fizeram essa pataquada. Ainda tomou de 3-0. Na época eu critiquei muito isso. Você está contratando o jogador é seu, cara. Não tem esse negócio de, não usa contra mim, eu vou usar, cara. O emprestado tem aquela brecha, né? Emprestou o jogador, não pode jogar contra, que também acho isso errado. Mas se a lei permite, ok. Agora, você contratou o cara definitivo. É a mesma coisa, você está contratando o técnico. Eu penso assim, se o dirigente chega pro Tite, acerta tudo, ele fala, olha, certo, beleza, pra mim tá tudo ok. Só que eu não quero estrear contra o Corinthians, eu falo, Tite, muito obrigado, tchau. Tchau.
tchau, vou contratar outro cara. É lógico, cara, o clube tem que estar... Você faria isso mesmo? É óbvio. Porque não tem, É óbvio. tem hoje outro... É problema dele, o São Paulo era a solução e virou uma desgraça. Ora, o Dorival não servia, depois aí que foram buscar o Vitor Pereira, aí perdeu num 4-1 pro Fluminense, o Carioca, os jogadores não levaram nenhuma responsabilidade, toda a culpa foi colocada no técnico, que ali tem uma coisa, um ponto muito discutível, né? Qual o tamanho da culpa ali do Vitor Pereira daquele 4-1? Eu acho que foi bem pequeno, hein? Aí foi muito dos jogadores, e ele foi demitido por conta daquele jogo. Será que não era o momento ali, ainda no estadual, de limar alguns caras do elenco e ficar com o treinador e bancar? Qual seria o curso da história? Não sei. Talvez fosse o caso. É sempre estourando do lado do técnico e vai pagando multa. Quem já trocou tantas vezes, eu não aceitaria isso de jeito nenhum. E você não tem a informação do acerto. Eu não. Falei com pessoas do Flamengo que me disseram que acerto já tinha tudo apalavrado com o Tite. Eu sei das conversas, mas de acerto... Não, apalavrado, não acerto assinado, acerto, apalavrado. Não, o que eu saiba, ainda tem algumas coisas que estamos tentando acertar, mas tipo... com detalhes contratuais, todos aqueles penduricados que vem no contrato, né? Bônus, né? Negócio de bônus. Rescisão, como é que faz? Tem uma série de contratos que são bem complexos nessas horas, né? Mas está bem adiantado, na sua opinião? Isso eu não vou falar porque eu não tenho nenhuma informação. Não falei com ninguém esses últimos dias a respeito disso, então não sei realmente. O que eu sei é o que está aí na imprensa e eu acho que está bem chata essa novela. Não sei qual a dificuldade para chegar num acordo. Quer ou não quer? Quer ou não quer? O que você quer? Pode ser isso que a gente está falando. Ele pode estar enrolando para não enfrentar o Corinthians. Às vezes ele não está falando claramente, não quero. Então enrola quem se deixar enrolar. Então, o Tite, qual é o problema? O jogo do Corinthians? Você não quer? Digamos que seja. Então não dá, cara. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que o clube não pode se curvar um profissional nenhum na situação dessa. Porque é o seguinte, ele não é técnico do Corinthians mais. Ele nem era do Corinthians, ele foi do Palmeiras, foi do Inter, foi do Grêmio, foi do Atlético. Ele dirigiu vários times antes de chegar ao Corinthians. Ele escreveu uma história no Corinthians. Então é o seguinte, ou ele vira só técnico do Corinthians, ou então ele vai treinar times lá fora, para nunca mais enfrentar o clube com o qual ele se identifica. Agora, a partir do momento que ele negocia, não só o Flamengo, com qualquer outro clube, podia ser o Atlético Mineiro, por exemplo, né? Caso eles não contratassem o Felipão, fosse atrás dele e abrisse uma negociação. Eu não vejo sentido nisso. Não quer estrear contra... faça-me o favor. Já tem essa pataquada de jogador que não comemora gol contra os clubes, e às vezes nem tem uma história naquele clube, né? Às vezes é uma passagem até ruim, aí não comemora. Tá aí, galera, esse foi o vídeo, falando um pouco sobre o que o Mauro César falou, ali eu concordo em partes. O Flamengo não adianta se apressar tanto para acertar com o Tite, porque vai vir uma data FIFA, talvez ali seja o melhor momento do anúncio do treinador, ele vai ter um tempo ali para trabalhar, para implementar a filosofia dele de jogo, conversar um pouco com os jogadores ali, tentar fazer esse meio campo, não ser tão disciplinador, tentar ouvir um pouco os atletas. O elenco do Flamengo tem esse perfil. Já comentei aqui em alguns outros vídeos que não adianta você trazer um técnico estrangeiro, porque ele vai vir com um estilo disciplinador, os jogadores não estão acostumados com isso, ali tem muitos jogadores consagrados, talvez não, com certeza o Flamengo tem que fazer uma reformulação nesse elenco, e parece que ela vai vir naturalmente. A gente tem contratos encerrando, que é o caso do Felipe Luiz, que vai se aposentar. Tem o Everton Ribeiro, que a gente não sabe se vai renovar ou não. Bruno Henrique aí está no processo de renovação. Rodrigo Caio, Davi Luiz. Tem que ver todos esses jogadores para ver quem o Flamengo vai ficar para o ano de 2024. Mas o Flamengo tem que mudar a postura, principalmente a sua diretoria. Está com uma postura muito de mimar os jogadores. E nesse momento a gente não pode esperar um técnico que seja aquele técnico da disciplina, aquele técnico que exige uma intensidade forte desse time, porque não vai acontecer. Muitos jogadores ali se acomodaram com a situação, se acomodaram com o fato de já estar na história do Flamengo. Os jogadores ali conquistaram 2 Libertadores, muitos deles, então ele já está marcado. E é até que natural a ocorrer esse tipo de acomodação, mas cabe à diretoria estar renovando o elenco, está contratando jogadores para poder estimular disputa por posição, para poder tornar ali uma competitividade dentro do próprio elenco. E o Flamengo tem ambições ainda nesse ano. O Campeonato Brasileiro, na minha opinião, não está perdido. Ontem o Palmeiras perdeu para o RB Bragantino por 2-1. O RB Bragantino é o novo vice-líder do campeonato. Então tem muito jogo ainda pela frente. O Botafogo não vem apresentando um grande futebol. Hoje a gente não pode cravar aqui que o Botafogo vai ser campeão. É um time que está oscilando. Entrou naquele período de oscilação
que é até natural. Então, o Flamengo está sim na disputa. Vamos torcer aí. O Botafogo joga hoje contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Um tropeço do Botafogo em casa aumenta a crise, aumenta a pressão no treinador Bruno Lage, e o Flamengo pode sim se aproveitar disso. Ali, seus jogadores se unirem, tentar buscar umas 3, 4, 5 vitórias seguidas. Com os tropeços de Botafogo, RB Bragantino e Palmeiras, o Flamengo pode encostar na liderança, pode trazer o campeonato de volta a uma disputa ali acirrada. Então, o Tite, na minha opinião, aí, entre os nomes que tem no mercado, seria o melhor para esse tipo de situação. Um treinador que tem o seu lado disciplinador, mas também tem o seu lado ali que costuma a escutar os jogadores, a ouvir ali o estilo de jogo que eles gostam de jogar durante uma partida. Então a gente torce aí para que o acerto aconteça e que o Flamengo entre nos trilhos e quem sabe aí disputar esse título do Campeonato Brasileiro. Deixa o like, galera, e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras!